Estamos começando mais um episódio do Meet Talks, o podcast do Meet Empresarial. Eu sou Aislan Westphal, host desse programa, e eu estou aqui muito bem acompanhado, além dos nossos convidados, com a minha querida esposa e co-host. Mas eu vou deixar ela se apresentar. É isso aí, eu sou a Tati, sou esposa do Aislan, sempre junto em todos os projetos, e mais um projeto aqui do podcast do Meet Empresarial. Muito feliz e recebendo um convidado também muito especial, Mas não é antes de mesmo? falar do convidado, Vamos lá. Deixa eu explicar para você que está nos acompanhando nesse podcast. O Meet Talks ele tem um objetivo: inspirar, transferir conhecimento através de empresários, convidados que já estão fazendo história aqui na nossa cidade e em qualquer lugar do Brasil. Então você que está iniciando o seu empreendimento, ou mesmo você que já está caminhando há um bom tempo na jornada, conecte-se conosco que você vai ser impactado com cada entrevista, com cada nova edição do Meet Talks. Lembra? Se inscreve no nosso canal e acompanhe as edições que virão aí na sequência. Mas sem mais delongas, deixa eu apresentar para vocês além de um grande empresário, também um amigo, que está conosco aqui e vai compartilhar todo o seu conhecimento. Ele é experiente, ele é especialista e ele tem uma grande missão: facilitar a vida dos empresários. Eu sei que você que nos acompanha, que é empresário ou ainda empreendedor, que você tem muitas lutas no dia a dia. Então, como fazer a sua agenda se tornar mais leve, mais produtiva, mais automatizada? Sobre isso e muito mais, quem vai conversar conosco é Anderson Biscaia, da Bicorp. Uma salva de palmas para o Anderson. Bem-vindo. Olá, Aislan, Tati, obrigado pela oportunidade. Estou honrado por participar desse podcast. Agradeço aí a oportunidade para a gente falar um pouquinho. Bom, me apresentando rapidamente, né? Fique à vontade. Eu empreendo há um pouco mais de 5 anos como fundador da Bicorp. Antes disso, eu desenvolvi toda a minha jornada profissional, que são aí mais de 30 anos no mundo de tecnologia, auxiliando, ajudando empresas justamente no seu desenvolvimento operacional e utilizando, é claro, tecnologia para facilitar as coisas. E dentro dessa jornada, obviamente você vai adquirindo conhecimento, são 30 anos aí desenvolvendo um trabalho focado justamente na parte de facilitar a operação, facilitar a estratégia das empresas, principalmente com a aplicação de tecnologia. E eu não poderia deixar de usar isso ao meu favor também quando eu fundei a Bicorp. Quando eu montei a Bicorp lá atrás, Tati, eu tinha o seguinte pensamento, né? Eu já empreendi algumas vezes, né? Essa é a minha terceira tentativa de empreender. Graças a Deus está caminhando, dando certo, né? Das outras vezes, a primeira vez que eu empreendi totalmente inexperiente, achando que ser dono de um negócio era, agora eu sou dono de mim mesmo e vou embora, né? E achando que era... Descobriu que tinha ganhado vários donos agora. Exatamente. Então eu comecei, a primeira vez que eu tentei empreender, eu tinha 17 anos de idade, né? E aí achei que era algo, legal, agora eu vou ser dono do meu próprio nariz, vamos embora, e desisti por inexperiência mesmo. A segunda vez que eu tentei empreender, eu fiquei com medo. Corrigindo, né? Essa é a minha quarta, né? Quarta. Então, a segunda vez eu fiquei com medo e recuei, né? Tive um problema, na verdade, societário e acabei, né, me desvinculando e saí fora. E na terceira vez eu fali e quebrei totalmente. Então, tive experiências aí de vários moldes, vamos dizer assim, empresariais. E essa agora, graças a Deus, a gente está. Então, assim, o sonho de empreender, acho que Deus coloca no coração de algumas pessoas. E o empreendedorismo ele está relacionado muito mais no aspecto de você fazer algo diferente. Não simplesmente estar ocupando um espaço ou ocupando uma ação, uma posição. Mas você entregar algo que faça a diferença para quem está do outro lado. Primeira vez quando eu empreendi, eu tinha esse ímpeto, mas não estava claro na minha cabeça. Eu era muito jovem, né? Não tinha muito conhecimento e achava que ser dono do negócio não, eu sou dono do meu negócio, agora quem manda em mim sou eu mesmo. E enganam-se os empresários que têm esse pensamento, né?
E aí depois você vai evoluindo, construindo todo um trabalho e nessa jornada toda a gente começa a entender algumas coisas. Então a Bicorp eu acabei montando justamente pegando dessa experiência e na minha andança corporativa e principalmente empresarial, eu observei algumas dificuldades de alguns empresários que eram coisas que eu passei também quando eu comecei a jornada lá atrás, né? Minhas tentativas, minhas frustrações, os desafios, né? Ser empreendedor nesse país não é algo para qualquer um, né? Não é para amadores. Não é para amadores, né? Mas todo mundo começa amador, mas não é para amadores. E é interessante você falar, você começou a dizer 17 anos atrás não, com 17 anos você começou a empreender. E errou aqui, errou ali, Cara, você tem toda uma bagagem para dizer, olha, você pode começar diferente. Né? Nas suas consultorias, vamos dizer assim, você pode dizer aos empresários iniciantes ou não, você pode começar diferente. E quão é importante contar essas histórias também, né? Que nem sempre tudo deu certo, né? Não. Estamos aqui depois de vários anos com a Bicorp, mas você pode de repente contar algumas coisas lá atrás, o que você errou e hoje trazer para cá, né? O que realmente hoje os empresários podem aprender com a sua história. Sim, acho que algumas coisas básicas, né, que também mesmo eu empreendo fazendo um trabalho consultivo e aplicando tecnologia. Legal. E nessa minha andança eu observo alguns erros que são básicos para alguns empresários, justamente a falta de planejamento, a falta de visão empresarial, né, para onde eu quero ir. Se perde às vezes no meio do caminho, né? Exatamente. Então, eu digo que a parte de negócio ele precisa ter um propósito. Então, se eu tenho um propósito claro do que eu quero para aquele negócio, a receita do bolo ela está estabelecida. Agora é tentativa, acertar. Nem sempre fazer um bolo, né? Fazendo analogia aqui, às vezes o bolo vai dar certo. Por mais que você tenha a receita, você faça, ela nem sempre vai sair igual. O fermento está vencido. Outra pessoa fez. Então, é a mesma coisa. Então, por mais que a gente tenha lá o exemplo, né? No início eu não tinha nada, eu achava que eu simplesmente fui na louca. A segunda vez eu fiz algo mais planejado, mas com receio de algumas coisas eu voltei para trás. A terceira eu já fui de cabeça, de cara e coragem de fazer com tudo estruturado e mesmo assim não deu certo. Por que não dá certo? Eu vou trazer também uma outra figura aqui para o nosso bate-papo, que é o Thomas Watson, né? Thomas Watson, né? Que a gente tem ali só corrigindo, Thomas Edison, né? Dicção. Ele inventou a lâmpada após a 1000ª tentativa. Dizem mil e tantas vezes. Sim. Mas ele tem um livro, uma frase que fala assim, né? Eu apenas tive mais de mil maneiras de como não fazer errado, né? E eu acho que o empresário que tenta e frustra, erra, acho que assim são oportunidades que a gente tem de aprender e fazer de novo, né? Então, fechando essa parte do meu histórico, né? A gente olha lá, tentamos, não deu certo. Tá tudo mil maravilhas? Não, nunca vai estar mil maravilhas, né? Você sempre tem que estar ali começando e fazendo e olhando, inovando. E eu acho que esse é o ponto principal, Tati. A inovação é um ponto fundamental para todo e qualquer empresário. Se ele não tem uma cabeça inovadora, ele está fadado a estagnar. E toda empresa que estagna, ela morre. Não tem jeito. Está mais no meio, né? Estamos na internet, estamos na tecnologia. Exatamente. Então, assim, por mais que eu seja um prestador de serviço, por mais que eu seja um comerciante, eu tenho que fazer algo diferente. Então, voltando ali à raiz da questão do propósito, se eu tenho algo claro do que a minha empresa vai fazer, por que ela existe e para que ela vai ser utilizada, fica mais fácil eu traçar, né, a jornada do desenvolvimento do negócio. E aí sim, claro, tudo tem desafio, tudo tem dificuldades, nada é fácil. Né? Mas é a persistência. Você acredita no sonho? Persista. Legal, Anderson. Mas deixa eu aproveitar. A gente já se conhece, então eu sei bem o que a Bicorp faz. Mas para quem está acompanhando esse episódio, acho que é interessante, né, deixar bem claro o grupo de soluções e de serviços que a Bicorp oferece. Eu já entendi algumas coisas aqui com o que você falou. Primeiro, o CNPJ nunca é maior que o CPF. Quer dizer, primeiro o empresário tem que se desenvolver, e isso através de visão, de propósito e, óbvio, de conhecimento. Por isso, talvez você tenha
patinado algumas vezes, descobriu como é que é, mil maneiras de como não fazer, e agora começou a fazer certo. Beleza. Como que a Bicorp, que é na verdade a expressão de quem você é, pode ajudar, solucionar, dar caminhos para outros empresários como eu e como quem está nos acompanhando aqui no podcast? Bom, a Bicorp nessa andança eu comecei a empreender desenvolvendo um trabalho de consultoria, né? Como eu desenvolvi toda a minha jornada em grandes empresas, né? Trabalhei em empresas multinacionais, empresas pequenas, empresas grandes, né? Distribuidores de forma geral, e tudo tem uma base, né? Então, o desenvolvimento básico do que diz respeito a como eu levo algo diferente na ponta. A Bicorp, eu construí ela, na verdade eu montei a Bicorp justamente para levar a facilidade da administração dos negócios. Tanto é que o slogan da empresa é Easy for Business, né? Então, Easy for Business tem a tradução de negócios fáceis, né? Ou facilidade no negócio, ou levar a facilidade para que o negócio seja mais leve. Não precisa ser pesado, né? Não precisa ser aquela coisa pesada. Então eu comecei desenvolvendo um trabalho consultivo, principalmente para a parte de vendas, né? Olhando processo, olhando regras, capacitação, treinamento de equipe, estrutura base de operação. E depois disso eu percebi que, pera lá, como eu sou um cara de carreira na tecnologia, eu falei, precisa aplicar tecnologia aqui. Então, aí entrou tecnologia no circuito. E depois eu comecei a olhar o aspecto geral da empresa e aplicar a parte de governança também. Então, o Anderson, né, eu sou formado em comunicação social, pós-graduado em marketing, já desenvolvi o trabalho de MBA também em parte de controladoria, finanças, né, gestão financeira, projetos ágeis. Vou começar uma nova educação agora, né? Então, em breve aí também ter mais voltar para a sala de aula, né? Aprender mais um pouco. E, né, nas minhas andanças profissionais, as capacitações operacionais ali, que tem, né, parte técnica, principalmente nas empresas gerais, e também a parte de Master Sales também pela empresa que eu trabalhava anteriormente. Com essa capacitação, eu olho assim para o empresário e cara, ok, o empresário ele tem o hábito, tem a ação do negócio, mas falta técnica, falta o aprendizado, falta justamente aquelas coisas básicas, né, que eu falei no início. Para todo e qualquer empreendedor ter o sucesso, ele precisa trilhar uma jornada, e são atividades básicas, um step após o outro. E até que os meus erros do passado, eu notei que muito empresário, hoje ainda, inclusive, tem a mania de misturar as coisas, né? Então, como você comentou ali também, né, Asla, você tem a questão de você montar a empresa, às vezes as pessoas misturam as coisas, não, é minha empresa, é o meu bolso, é o caixa da empresa, às vezes não sabe a diferença disso, não sabe a organização que é necessária, principalmente no aspecto financeiro da coisa. E, obviamente, com a aplicação da governança, você coloca tudo no seu devido lugar. E aí, obviamente, uma brincadeira aqui, né? Mas uma organização tem que ser o quê? Organizada, né? Já começa pelo nome, né? Então, a gente percebe que, às vezes, o empresário não tem essa capacidade, talvez, de olhar entrelinha, né? Ou seja, não, cara, uma organização tem que ser organizada. Então, eu tenho que ter departamentos, eu tenho que ter pessoas. Antes de tudo, eu tenho que ter nos 3 pilares básicos da governança: processo, pessoas e ferramentas. Processos está relacionado justamente na organização. O que eu faço? Como eu faço? Né? Para onde vai? Então tem aí a metodologia do 5W2H, que são os porquês da vida, as perguntas. Se a gente fizer essas perguntas para nós mesmos, em todas as situações que a gente precisa tomar uma decisão, fica mais fácil, mais claro as coisas, né? Então, e aí o processo está nisso, eu tenho que ter regras no jogo. Eu não posso ser, não é porque, e aí uma outra coisa, já emendando um bolo aqui, mas uma outra coisa que a gente percebe é que existe uma diferença entre dono de negócio e empresário. O dono do negócio, ele está preocupado único e exclusivamente com o bolso dele. Logo, né? E aí eu estou trazendo também a minha experiência lá atrás, primeira vez quando eu pensei em empreender, sou ser dono do meu próprio negócio, eu sou dono de tudo. Não, cara. Entrou, é meu. É meu. Isso aqui é meu, faço do jeito. Não. Negativo. Você é empresário. Você é funcionário da sua empresa. É um CEO contratado pela sua própria empresa. Está lá fazendo, desenvolvendo trabalho. E você precisa respeitar as regras que você mesmo colocou.
E na minha andança profissional eu percebo que tem muito empresário Mistura tudo. melhor, né? Muito Dono de negócio fazendo as coisas erradas. E aí não sabe por que não cresce, porque não prospera. E a Bicorp vem justamente para fazer essa camada de sustentação e crescimento. Então, a gente entende aonde a empresa está, entendemos para onde ela quer ir e, de base disso, a gente cria a estrutura para que ela possa trilhar a jornada de crescimento. Como? Aplicando consultoria na parte de governança, principalmente olhando o processo, seja ele da empresa em si, a organização, produção, a gente chama de operação como um todo, né? Ou seja, onde é a parte quente do negócio, principalmente a parte de vendas, né? Montando a parte de estratégia e olhando ali também como é que isso resulta na operação financeira. Eu tenho uma equipe de parceiros aí também que me ajuda a bolar algumas coisas nessas frentes, né? Então eu olho o todo, eu vejo como é que ela está e para onde você vai. Então, Aislan, o teu negócio, como é que está hoje e para onde você quer ir? Você vai me dizer o que é isso. De base dessa visão, a gente constrói a estrutura ou a pavimentação necessária para que você possa viajar nessa estrada aí do crescimento. Que aí pode ser implementação de tecnologia, pode ser implementação de processo, tudo isso a Bicorp faz. Então, a gente olha, primeiro aspecto, o processo, aplica processos, descreve processos, coloca as normativas necessárias para isso, né? Rediz as normas e condutas, vamos dizer assim, se for o caso, mas principalmente na parte do core, né, da operação em si, e aplica tecnologia para que isso funcione. Então, olhando de novo lá o aspecto da governança. Quando eu olho o processo, eu estou vendo isso. Quando olho pessoas, eu preciso também olhar se as pessoas que estão envolvidas estão capazes de são adequadas, perfil, etc. Aquele processo. Porque aqui a gente tem uma outra falha, né? Negócios são feitos entre pessoas. E uma empresa não tem vida, né? A vida está nas pessoas que ali estão empregadas. E tem muito empresário que erra muito a mão na hora de contratar profissionais. Olha muito o aspecto técnico, esquece comportamental, ou não analisa a função primária, ou não descreve exatamente o que o profissional vai fazer, e aí acaba... Então a gente começa a olhar justamente esse campo operacional. Então, você estava falando aí todo o processo dessa consultoria, dessa jornada. Se fosse para você dizer para nós aqui, mensurar quanto tempo, né, eu consigo ter resultado depois dessa sua entrada aí na minha empresa, ver os processos, vendas, automações, para eu ter o resultado que, vamos dizer assim, que eu espero. Estabelecer um prazo, um tempo é um pouco... Depende muito da organização, depende muito da maturidade, depende do momento da empresa, também a questão de investimentos, né? Porque assim, ok, mudar processo, a gente tem algumas barreiras, né? Quando a gente olha processo, muitas vezes a principal barreira é a cultura, né? Algumas coisas é feito dessa forma, desse jeito. Difícil o cara abrir mão e... Exatamente. Isso aqui. Às vezes, o que acontece é o seguinte, né? É um caso que eu tenho de um cliente também assim, né? A gente entrou para desenvolver um trabalho, né, operacional, colocar processos, né, realmente mistigar todas as frentes de operação, organizar isso, colocar na regra. E a cultura da empresa, ela é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. O dono da empresa, ele aplica uma cultura e permanece. Só que depois que a empresa ela toma um corpo, tem um tempo de vida, colaboradores já que vêm também com algumas operações, algumas atividades, né, dentro da empresa, a cultura começa a ser as próprias pessoas usando algumas ações. E aí a gente se depara com o seguinte, o dono da empresa quer mudar, mas a cultura de fazer aquilo daquela forma ficou tão enraizado que as pessoas que estão fazendo, elas não conseguem mudar. E aí a gente entra com o que a gente chama de reengenharia, né? A gente acaba precisando aí ter que mudar para pessoas. Então por isso que um dos pontos, pilares da governança é olhar pessoas. Então olhar pessoas, a gente precisa olhar ela em duas esferas. É entender se aquele profissional que está sentado naquela cadeira, né? Quando a gente fala cadeira, é a posição dele dentro da empresa, sabe qual é a missão dele, qual é a responsabilidade dele e que comportamentos são necessários para assumir aquela determinada atividade. Desde que realmente eu já tenha os processos, regras, descritivos, função e tudo mais estabelecido. E se a gente percebe que esse profissional ele não tem as competências necessárias para seguir aquilo,
Ou a gente muda de posição para uma outra atividade, ou simplesmente a gente precisa desligar. Né? Então, o que a gente chama de reengenharia na administração realmente não tem muito o que fazer. Porque é o que aconteceu num dos meus clientes. Né? A gente olha, percebe e vê que, cara, não vai. Tá ali, o processo está definido, está organizado, tem estrutura. O dono do negócio, ele, né, assinou embaixo, não, é desse jeito que tem que ser. E não muda. Então, onde a gente identificou, opa, o profissional aqui não tem a competência necessária para assumir aquilo. Aí, se não tem uma outra recolocação dele dentro da empresa, a gente, infelizmente, tem que fazer a mudança. Às vezes, muito time interno olha os consultores com um olhar meio torto, assim, porque acontece, né? Às vezes a gente não tem... A nossa missão como consultor é olhar para onde o cliente quer ir, ser a ferramenta impulsionadora para que aquilo ali aconteça, mas se as engrenagens não estão adequadas, tem que substituir a engrenagem. E às vezes até aquele vínculo emocional que o dono tem, já viu que tem ali um probleminha, mas não consegue se resolver. E então aí vem fica. O consultor para... Então, por isso é relativo o tempo, né? Porque também. depende disso, a cultura, a mudança. Às vezes o investimento precisa mudar, precisa aplicar tecnologia, às vezes o investimento naquele momento para a tecnologia ainda não está disponível, então tem que fazer algumas bem caso a caso, bem personalizado. Então, esse é um ponto. Mas aí assim, né, resumindo aqui, né, o que a Bicorp oferece? Ok, eu ofereço consultoria, legal, você entendi o teu negócio de consultoria, você ajuda a estruturar aqui os processos caso ele não tenha, ou se tem, melhorar eles, legal. Mas e aí, o que mais, né? Então, eu aplico tecnologia. Na verdade, a Bicorp hoje é uma empresa, quando a gente fala consultoria e tecnologia, porque a consultoria ela é a base para que eu possa aplicar tecnologia, sem ter os processos adequados, sem conhecer do que existe ali na empresa, do que é melhor, não adianta eu aplicar tecnologia em cima daquilo que não funciona. Obviamente, eu vou acelerar o erro, vou acelerar o problema. Né? Então, a primeira coisa é a base, eu tenho que estruturar isso. Uma vez feito isso esteja ok, a tecnologia que vai em cima funciona. Eu represento 2 empresas de software, né? E além disso eu tenho mais um time interno para ajudar no que a gente chama do middleware, que é justamente a possibilidade de fazer integrações e aí fazer software, conversar com software. Então tem uma equipe para desenvolver essa atividade. Mas eu brinco com os meus clientes, né? E até mesmo com os meus mentorandos, vamos dizer assim, que todo software é maravilhoso e todo software é horrível. Tudo depende como esteja essa base estruturada. Se você não está com isso aqui estruturado, qualquer coisa que você colocar ali em cima pode funcionar como pode ruir de vez, né? Então, hoje a Bicorp ela faz o quê? Então, facilita a vida em dois aspectos. O primeiro aspecto é a base de governança. Sem isso, eu não consigo fazer nada numa organização. E o segundo aspecto é a base de vendas, né? Então, olhar justamente para onde você vai, como você vai, modelo de negócio, estratégia que eles chamam de go-to-market, né? Como é que você vai estar chegando lá. E aplicar a ferramenta. Então, a ferramenta que eu trabalho hoje é uma ferramenta de CRM. Então, justamente para facilitar a operação dos nossos clientes. Muitas empresas, elas esquecem de cuidar do seu cliente. Está preocupado em apenas fazer a transação. E esquece que todo modelo de negócio é feito baseado em relacionamento. Ou você compra de uma pessoa estranha, né? Você já passou na frente, tá aqui um só produto... Só item de baixo valor, né? Só se for item de baixo valor, ou que de fato você olha o produto e a marca que faz referência para você, mas não a pessoa. Muitos negócios, e principalmente a minha especialização, está muito mais voltado a negócios complexos, que exige um trabalho mais profundo no relacionamento. Então não são ações transacionais puras e simples. São ações que vai manter um relacionamento por mais longo prazo ao cliente. Uma ferramenta de CRM é fundamental para que isso ocorra. Então, pensando nisso, eu fui lá e trouxe uma das melhores ferramentas do mercado, o maior CRM, que existe na América Latina. Eu fui lá e trouxe para... Você pode falar qual é o nome? Sim, hoje o CRM que eu trabalho é o Plumes, né? Então, o Plumes é uma ferramenta, hoje é o maior CRM da América Latina, principalmente com foco para vendas complexas. Por que eu falo vendas complexas? Porque a base de relacionamento é fundamental. Então, eu começo a desenvolver um trabalho, então desde o momento que
é um lead ainda, ou seja, é alguém que está apenas especulando. Deu uma olhada nas redes sociais, na rede social, no site, ele caiu lá no funil dentro do CRM, né? A gente chama de funil, ali a estrutura que você vai acompanhando essa jornada e começa a monitorar e começa a tomar ações em cima desse possível cliente, né? Até ele se tornar realmente um cliente. E quando ele se torna cliente, eu preciso manter o relacionamento, fidelizar, manutenção. Então a ferramenta ela me possibilita isso, né? Então eu crio ali ações de entrada de dados, informação e trabalho isso ao longo da vida desse Anderson, cliente. só para quem está acompanhando o podcast, você falou Plumes, né? Plumes. Qual outro software semelhante para servir de referência para alguém que talvez não conheça Plumes? Então vamos lá, né? No mercado a gente tem algumas referências de tecnologia, né? Então a gente tem sempre o mercado classe A, B, C, D, né? Então, quando a gente fala de CRM hoje no mercado, a gente pode considerar lá, a gente tem o Salesforce. O Salesforce hoje é a maior ferramenta de CRM no mercado. Sim. Né? Só que, obviamente, é uma ferramenta de um custo bem mais elevado. Bem mais elevado para algumas empresas. E até mais complexos também, mais complexo. Exatamente, ele tem algumas outras funcionalidades ali que acaba tendo maior complexidade na sua aplicação. Né? Facilita a operação, mas tem outras coisas. Então, o Plumes, ele, no que diz respeito à parte de funcionalidades, ele pode se comparar com um Salesforce. Hoje, outras ferramentas no mercado, né? Tem Pipedrive, que é uma ferramenta aí que gerencia bastante aí a parte de negócios. O RD Station também tem um CRM. HubSpot é uma outra ferramenta de CRM no mercado. Tem o Zorro, que é outra ferramenta também disponível no mercado, uma ferramenta também fora, né? Não é uma ferramenta daqui. A Plumes é uma ferramenta nacional, né? Brasileira e com abrangência internacional. E o suporte é bom? Excelente. Então a gente tem toda a possibilidade de o usuário, à medida que ele tiver necessidade de alguma ação ali, ele tem um suporte imediato pela ferramenta de forma online, né? E tem a nossa equipe também que faz todo o acompanhamento, desde o processo de implantação, faz a parte dos desenhos e processos, né? Seja ele de vendas, porque o Plumes ele não é só uma ferramenta para gerenciar vendas, né? Uma ferramenta para gerenciar clientes. Esse é o conceito de um CRM. Né? O CRM ele não é uma ferramenta apenas para ir lá e olhar negócios. Não, eu quero gerenciar o cliente. Então, tudo que está relacionado ao cliente, ela vai fazer. Eu posso criar processo, posso criar regras de negócio, posso criar as ações de marketing em cima dela, que ela vai me permitir isso. E com isso a gente consegue lá atender o cliente da maneira como ele precisa. Deixa eu te perguntar, e até é interessante que você falou que é uma ferramenta nacional, né? Isso. Então, eu já contratei ferramenta gringa e depois, no dia a dia, no suporte, é um pouco mais complicado. Né? Porque você acaba tendo um custo adicional se você quiser um suporte nacional, que nem é oficial da ferramenta, paga, né? Mais por isso. E paga-se mais. Além de que, às vezes, não tem a agilidade que o empresário ele precisa, porque ele não ganha dinheiro implementando ferramenta. Ele ganha dinheiro vendendo a sua solução, que não tem nada a ver com a ferramenta em si. Né? Mas, me fugiu a pergunta agora, que eu ia te fazer. Tá, você falou que é nacional, que o suporte então é todo em português, né? Facilita bastante. Mas eu ia te perguntar, ele é semelhante ao serviço, por exemplo, que a Bitrix oferece? Ele serviria como sombra ali para quem está nos ouvindo poder comparar ou não? Em aspecto de tecnologia, sim. Porque ele permite fazer as suas adaptações operacionais. É bem personalizado. Então, ele é personalizado em algumas coisas, né? Então, assim, campos, atribuições, regras de operação, automação, né? Ou seja, eu quero criar um fluxo de trabalho que ele comece de um jeito e crie outras atividades no paralelo. Sim, eu vou desenvolvendo isso internamente. Consegue criar os funis da atividade. N funis, N atividades, automações, né, regra de negócio. Então, tudo que está relacionado a isso, eu desenvolvo. Um exemplo, eu tenho um cliente que ele contratou a ferramenta para fazer a jornada de vendas. Então, o que é a jornada de vendas? O cliente entrou no funil, eu desenvolvo ali as minhas perguntas clássicas para qualificar aquela oportunidade. Uma vez qualificado, fui lá, montei a proposta dentro da ferramenta, compartilhei, fiz a venda, legal. E aí agora, né? Então tem integração com o ERP, a gente tem alguns ERPs que já são
nativos e outro que nós fazemos a integração, né? A equipe vai lá, além de a gente implantar, treinar, capacitar, configurar, a gente também faz as otimizações de integração. O cliente ele queria, não, mas eu tenho outro processo aqui que não tem nada a ver com o cliente, mas tem a ver com a operação, que é a parte de controle de importação. Então, assim, Anderson, mas tem software de importação? Ok, só estou dizendo a potencialidade da ferramenta. Né? Ou seja, eu posso criar acesso, tudo aquilo que eu tenho, regras de processo, eu consigo otimizar dentro da ferramenta. Então, essa é a vantagem. Então, olhando o Bitrix, ele tem essas facilidades de tarefa, agenda, ações. Então, eu acho que uma pergunta também que é pertinente, porque o empreendedor, principalmente aquele que é mais inicial, às vezes ele não sabe que ferramenta deve contratar e às vezes contrata, entre aspas, uma Ferrari, mas ele está acostumado a dirigir um carro mais simples, não com tanta complexidade. Então, dentro do teu serviço, dentro do que a Bicorp tem de solução, quem que é o cliente ideal da Bicorp? Não sei se por volume de faturamento, enfim. Nós entendemos hoje que o nosso cliente ideal, ele é um cliente que ele já tem uma maturidade de operação e que ele está justamente naquele modelo onde eu já sofri na minha jornada profissional e preciso crescer. E não sei como fazer isso. É onde nós entramos, justamente para... Mas é mais área de serviços, indústria, o quê? Qualquer segmento hoje que esteja enquadrado dentro desse cenário e que, obviamente, tem ali uma complexidade operacional. Né? Hoje, clientes de varejo a gente atende pouco, a não ser que seja uma distribuidora, um atacado, alguma coisa assim, mas prestadores de serviço. Indústria, principalmente indústria, é onde se define muito esse tipo de regra. Porque tem uma complexidade operacional que eu preciso gerir, eu já tenho uma maturidade, então, vou dizer assim, clientes iniciantes a gente pega? Não, muito raramente, né? Mas são clientes que já estão estabelecidos no mercado, já têm o seu porte de faturamento. Que de fato a ferramenta vai ser uma solução, e não uma aventura. Exatamente, a ferramenta ela vai ser o agente transformador do sucesso da operação do cliente, é onde a gente entra. Só que antes de aplicar uma ferramenta, e aqui, pelo nosso modelo consultivo, a gente se preocupa muito sobre o sucesso disso. Então, obviamente, a gente vai olhar o negócio, a gente vai olhar a maturidade do negócio, e justo por isso que a gente faz a pergunta, para onde você está e para onde você vai? Porque sem esses dois pontos claros para a gente, fica inviável a gente desenvolver qualquer coisa. E aí, obviamente, a gente vai olhar e entender, opa, a minha tecnologia te atende. A minha tecnologia te atende plenamente. A minha tecnologia te atende parcialmente. Ou a minha tecnologia não vai te atender. Desculpe. É uma consultoria de fato, né? Não é uma venda de um software e nada de empurrar ferramenta. Não, nossa missão é entender o negócio para aplicar tecnologia. Eu sou parceiro da Plumes de vários CRMs, né? E olha que eu conheço alguns no mercado, por causa da minha jornada profissional. Ela que melhor se adaptou ao meu modelo de negócio, porque a minha preocupação é lá na ponta. Você vai para onde? E aí, assim, para você ir de Curitiba a São Paulo, você tem várias modais, né? Você pode ir de avião, você pode ir de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir de carona num caminhão, você pode ir de bicicleta, pode ir até a pé, se quiser, né? Sim. Depende de como você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar, com quais recursos você tem e assim por diante. Então, isso faz parte do nosso modelo consultivo. Então, por isso que a gente olha, ok, então, baseado nisso, então, opa, a minha ferramenta vai te atender desta forma, ok? Ah, não, mas faltou aqui um bracinho. Cara, esse bracinho a gente pode fazer dessa forma, vai te atender? Opa, atende. Tá bom, então, seguimos. Não, esse bracinho não vai atender. Opa, então, se isso aqui é ponto crítico para o sucesso, cara, eu me retiro de campo e vamos entrar outro, porque a consultoria está aplicada nesse ponto, tá? Anderson, eu quero insistir um pouquinho mais sobre essa questão do cliente ideal, até porque facilita para quem está buscando a solução e facilita para quem está oferecendo a solução. Eu entendi que é para um nível já de complexidade, né? A empresa tem já uma estrutura, o empresário já está num nível mais de maturidade, já não é mais um aventureiro no bom sentido, né? Mas se fosse usar faturamento como ranking aí, mais ou menos
que volume de faturamento que esse cara começa a precisar ou a ter a condição mesmo de adquirir, né? Porque é um custo fixo depois, né? Sim. Para a empresa, né? Falando aí em faturamento, seria que base mais ou menos? Aí? Hoje, assim, fazer um parênteses antes aqui, Aslan, é o seguinte, né? Quando a gente fala de cliente ideal, a gente olha a estratégia para quem a gente vai direcionar o nosso esforço de comunicação, né? Então a gente direciona para um público, esse público hoje para nós, a gente entende clientes que estão aí com um faturamento acima de 10 milhões ano, né? E que tem ali no seu corpo de vendas para a parte de CRM, ou que vai moldar a sua parte de CRM acima de 3 usuários, né? Ou seja, que a ferramenta ela começa a trabalhar a partir desse gap. Então, Anderson, mas se bater um outro cliente aqui na porta precisando e que esteja um pouco abaixo, a gente vai deixar de atender? Não, a gente vai atender. Então, por isso que eu falei da estratégia. A comunicação, ela vai para isso, mas não quer dizer que eu vou fechar as portas para quem a gente vai analisar e vai ver. Sim. Tem o potencial, segue as regras básicas ali, a ferramenta de fato vai fazer diferença? Claro. Esses são os indicadores mais importantes, não necessariamente o faturamento. Exatamente. Então, o faturamento ele serve apenas para a gente entender a questão de ganho operacional, né? Porque quem vai investir numa ferramenta, ele precisa ter um resultado. Né? Senão não faz muito sentido. Mas essa é a proposta. Mas, independente da ferramenta, né? Acho que o principal ponto para a gente olhar a questão do uso de uma tecnologia, primeiro, o indicador é a questão de maturidade, né? A gente precisa ter maturidades de processos bem evoluídas para aplicar, seja a ferramenta que for. Né? Agora, tirando o crachá de parcerias, olhando como um consultor, primeiro aspecto é o seguinte, eu tenho que ter controles, eu tenho que saber o que está acontecendo, até porque assim, o empresário, como eu comentei no início ali, ele é funcionário da empresa. Como assim, Anderson? Eu sou empresário, como sou um funcionário? Sim, você trabalha para uma organização. Diga-se de passagem, você faz parte da sociedade, mas você presta contas dentro do negócio. Então, só fechando o step ali, esse parênteses, a gente olha aqui o seguinte, então a maturidade. Se eu tenho maturidade de processo, de organização, e o CRM, na minha visão, eu tenho outras tecnologias, também trabalho com software de gestão empresarial, né? Mas o principal aspecto aqui, e aí em uma das palestras que você fez, eu tomei a liberdade de pegar uma frase sua que empresa que não vende, ela morre. E é fato. Então, qual é algo mais primordial de um negócio? É vender. Primeiro eu vendo. Depois eu vou fazer as outras coisas. Não existe o resto sem a venda. Não existe o resto sem a venda. Então, eu acabei absorvendo essa mensagem. Eu também absorvi muita coisa com as suas palestras. E aí a gente olha o seguinte, né? Se eu não vendo, eu não tenho negócio. Né? Toda empresa nasceu para gerar lucro, né? Ou gerar receita, caixa, né? Que é o principal aspecto. E o único jeito de fazer isso é vendendo. Né? Se eu não vendo, eu não faço isso. Mas como é que eu faço para controlar as coisas, as vendas, né? A gente tem que aplicar metodologia, o empresário tem que entender que só o talento não vende. Não é porque eu falo bem, não é porque eu conheço do mercado, eu tenho que aplicar técnicas. E eu utilizo muito um jargão que eu uso já há muito tempo, que é justamente vendas a ciência que a arte conduz. Ciência, porque tem que ter metodologia, dados, né? Informação. Eu não vou sair vender para qualquer um. Engana-se o empresário que acha que se eu vou atirar para todos os lados vai ser melhor para melhor estratégia. Não, você está gastando dinheiro. Vai gastar a munição e não vai acertar muito. Direciona. Então, por isso do ICP, né, o cliente ideal, a gente vai direcionar a comunicação, o esforço, o recurso, tudo mais para atingir aquele público em específico e ali eu realmente ter mais sucesso, porque eu tenho que falar a linguagem daquele público. Então, assim, olhando o conceito de vendas, o CRM ele é parte principal da ação de controles, porque é onde eu consigo mapear todas essas coisas. É o centro nervoso. Exatamente. Quanto para um negócio, uma empresa de software, quanto para um negócio, o software de gestão é algo primordial para os controles fiscais, contábeis e financeiros, para vendas é o CRM. Sim. Sem o CRM para poder controlar desde quando era um lead, que é apenas uma ideia longe, interessado numa solução, até realmente quanto ele é cliente. E ali eu tenho toda essa jornada, e é isso que eu controlo. Então, maturidade de vendas é importante. Então, primeiro aspecto, se eu não vendo, eu não tenho negócio.
mas eu tenho que vender certo, da maneira certa, para as pessoas certas. E como é que eu controlo isso? Usando o CRM. CRM. Essa é a ferramenta que vai estar usando. Não importa se é a ferramenta que eu vendo, mas Sim, empresário, sensacional. você quer ter um controle de gestão de vendas, tem que ter um CRM para controlar isso. Então, você é empresário. Eu quero, assim, para mim foi sensacional. De tudo que a gente conversou, essa aqui foi o suprassumo. O centro nervoso da operação de vendas, ele é controlado e deixa de ser uma energia usada de maneira não lógica a partir de um CRM, que é Customer Relationship Management. Ou seja, é a gestão do relacionamento com o cliente. Desde o primeiro momento lá do leadzinho, onde ele clicou lá no teu Instagram, no teu site, deu um oi no WhatsApp, até onde ele se torna cliente e ali também passa por uma esteira que pode gerar novas vendas. Exatamente. Então você, empresário, não deveria se preocupar de maneira tão intensa com outras coisas antes de se preocupar intensamente com um CRM para o seu negócio. Sensacional, Anderson. Eu estou enriquecido. É para isso esse bate-papo, para enriquecer. Bom, e nós estamos caminhando, Anderson, para o final, e eu vi que você já tinha deixado o melhor para o final, mas ainda nós temos mais uma sessão. Mas antes de ir para essa outra sessão, eu quero agradecer aqui a Up Contabilidade, que está patrocinando esse episódio, e também a VigTech, assessoria em marketing. Então, beijão para vocês e continuem firmes aí no patrocínio. Mas nós temos uma sessão especial agora que estamos indo para o final. Realmente, a gente preparou aqui umas perguntinhas rápidas, né, para você ajudar aí os empresários, seja eles iniciantes, aquele que já está aí no caminho. Perguntas rápidas, né, para a gente engajar aí com o nosso convidado. Vamos lá. Eu quero que você me responda um livro ou um podcast favorito. Bom, podcast a gente está começando agora, né? Não pode falar. Né? É o Big Talks. Que dúvida, né? Mas acho que questão de livro, eu recomendo o livro que fala sobre a metodologia do OKR. Como a gente fala de processos, excelente, né? A gente tem lá o Avalie o que importa, na tradução em português desse livro, que é uma metodologia que foi desenvolvida há um tempo atrás e o Google utilizou, né, lá no seu início, seus primórdios, hoje é o que é e muitas outras empresas usam. Então, quando a gente olha em organização, avaliação daquilo que importa, né, no seu negócio, daquilo que realmente, o que eu preciso fazer para poder escalar o meu negócio, para poder organizar a minha empresa, avalie o que importa, o nome do livro. Né? As referências chaves do teu negócio, que poder... de fato tem que me preocupar. Exatamente, legal. É o que importa hoje. Não adianta a gente ficar... A cabeça do empresário, ele pensa muitas coisas, né? Tem várias coisas na cabeça e eu tenho que focar. Se eu não foco... Então, assim, o que eu quero saber do meu negócio, o que eu quero avaliar para saber se o meu negócio está, de fato, indo para o caminho que eu quero. É isso que importa. Uma segunda pergunta aqui é uma ferramenta indispensável no seu trabalho. Eu ia dizer assim, Luciana. Não tenho dúvida. No meu trabalho, sim. Acho que minha esposa, minha família, minha esposa, ela me dá aí as orientações corretas do que precisa, né? Direcionamento. A família é a base principal aí para a gente poder, é por eles, né, que a gente está aqui. Saiba pelo que está lutando. Exatamente. Então, minha esposa dá o norte, dá o drive daquilo que precisa também. Tem, obviamente, os puxão de orelha, não vai por aqui, vai lá, mas faz parte, a gente está aí, para isso a gente precisa dessa orientação, né? Então, acho que esse é um ponto. Você vai fazer a penúltima? Mas antes, manda um beijo para a Lu. Ai, beijo, Lu. Você é maravilhosa. Parabéns pela esposa que você tem. Obrigado. Quem é a pessoa que mais inspira você no mundo dos negócios? No mundo dos negócios? Cara, eu pego algumas referências hoje, né? Eu não tenho uma pessoa em específico, tá? Mas eu olho alguns pontos de alguns empresários sobre a forma, né, ou conduta, ou a maneira de administrar o negócio, né? Então, tem o Marcelo Vieira, eu tenho ali também o próprio Ricardo Negro também, pela sua perseverança, né, e sucesso no negócio que ele tem. Mas que seja meio controverso, o Donald Trump ali, eu vejo a questão, a veia empreendedora, né, em si, não a pessoa, né, mas quando se fala no mundo de negócio, a gente olha algumas características, estratégias, né? Então,
tem algumas coisas ali que a gente olha nesse sentido. E aí, obviamente, no mundo de tecnologia, não posso citar ali o Bill Gates, né, como Bart, né, da ação de tecnologia. A gente olha lá também Steve Jobs ali na sua, né, por mais das suas posturas não convencionais, mas a gente olha as empresas como elas estão hoje. Então, o quanto eles penaram, né? E todas essas empresas que eu falei começaram do zero. Pequenas, garagens, e hoje são e dão suporte para tudo que estamos vivendo em termos de tecnologia. Né? Exatamente. Então, como eu falei, eu não tenho um empresário, mas eu pego algumas coisas de alguns desses empresários para eu entender o que... Opa! Então, a gente olha a persistência, a gente olha a conduta, a gente olha visão estratégica. Então, essas coisas me dão um olhar assim, pera lá, eu tô aqui, também penei, né, lá atrás. Né, às vezes as pessoas olham aí as bênçãos que nós recebemos, mas esquecem de quanto tempo de joelho no chão a gente tá, né? Então, joelho machucado e tudo mais, mas só olha as bênçãos. Mas é isso, né? A gente tem que olhar ali as referências para olhar assim, cara, eu tô no caminho certo ou não? Então acho que é por aí. E se você fosse dar um conselho agora, de repente está nos acompanhando aqui no podcast, alguém que está pensando em começar uma empresa, um pequeno empreendimento, que conselho seria? Acho que assim, o conselho é, se você tem um sonho, busque e persista no sonho. O sonho é a janela do futuro que Deus nos dá. Né? Então, todo empresário, ele já chegou no seu destino, ou melhor, ele já visualizou. Já esteve lá. Já esteve lá, já viu, né? Então, primeira coisa, se você tem um sonho no coração, né? Deus colocou esse sonho no teu coração, peça clareza sobre isso, de fato, monta a estratégia adequada e persiga o sonho. Né? Vamos nos aventurar agora? Não, tudo no seu tempo. Há um tempo para todas as coisas, né? Já diz a palavra. Mas a gente tem um sonho no coração, porque se a gente tem um sonho é porque Deus nos permitiu ter esse sonho. Não porque Ele quer algo, tem um propósito para isso. Então a gente precisa ter a clareza disso, planejar, né? Ou seja, você não edifica nada que você não tenha a capacidade de conclusão disso. Então a palavra já fala sobre isso também. Então a gente tem que... Então o conselho que eu dou aqui é o seguinte, Aislan, se o sonho está ardendo no seu coração, então vai atrás do seu sonho, mas vai de uma maneira estruturada, com planejamento, organização, busque conselhos de pessoas que possam te ajudar nessa jornada e peça ajuda. Deus não nos colocou no mundo para nós sermos só. A gente precisa um do outro. Então, nada é feito de maneira sozinha. Então, busque ajuda. Pega orientação, pega conselhos, estruture o teu sonho e siga em frente. Porque se Deus colocou isso no teu coração e isso arde no seu coração, é porque esse é o caminho que Deus quer que você siga. Show! Sucesso! Muito bom, muito bom. Bom, nós estamos caminhando para o final e eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui no Meet Talks. Lembrando que o Meet Talks ele é fruto do Meet Empresarial, que é uma reunião de network que está aberto para você aqui de Curitiba e região metropolitana. Nós temos o acesso gratuito e você pode participar quantas edições quiser. Ali você vai fazer bons negócios, ter acesso a muita informação e muito conhecimento empresarial. O Anderson falou a importância, né, de buscar conselho. Numa reunião de network você com certeza encontrará empresários que estão numa fase anterior à sua, ou igual à tua, ou que está a muitas fases à frente. E isso pode ser um enriquecimento para a sua carreira. Bom, quero convidar você também a seguir o Meet Empresarial no Instagram. Nós vamos deixar na tela aí o nosso @. E quero agradecer a gentileza da sua audiência, agradecer ao Anderson por abrir na sua agenda esse tempo tão precioso. Quando nós gravamos um podcast, uma entrevista, nós não fazemos ideia de onde chegará a nossa voz. Mas uma coisa é certa, a nossa voz ecoará em lugares que jamais podemos imaginar. E certamente o episódio de hoje, a sua história, vai ajudar a transformar a vida de alguém nesse mundão grande de Deus. Eu quero dar a oportunidade também para a Tati, dar sua saudação final. Seguir, mas eu quero dizer também para você compartilhar, né? É interessante que você... Curta e compartilha. A gente tem que compartilhar, não só os amigos do Anderson, né? Não só a Luciana,
Mas compartilhe, às vezes você não tem a pretensão de ser um empresário, não é empreendedor, mas você sabe que tem alguém aí que precisa ouvir esses conselhos que foram ditos hoje, tá bom? Então compartilhe esse podcast que vai alcançar muita gente aí. Pessoal, muito obrigado e nos vemos na próxima edição do Meet Talks. Beijo, Deus abençoe e até lá.